Estamos aqui na segundo encontro dos sócios planejadores financeiros da FIDUC, agora via YouTube. Criamos um canal chamado Planejadamente, bem sugestivo esse nome, né? Planejadamente, uma mente planejada, e é o que a gente precisa ter aí para ter uma trilha melhor aí, para chegar à frente, numa idade que a gente não esteja mais gerando renda, mas a gente tenha todas as condições para manter uma boa qualidade de vida. Então, desde já, agradeço a presença de todos. Convide, encaminhe o link para os seus amigos aí, que vocês se entendem que precisa ouvir esse tipo de conversa aqui para, enfim, se preocupar com as finanças pessoais, gerir melhor seus recursos. E, enquanto isso, a gente vai bater no papo aqui. Aqui a gente está previsto ter uma conversa aí de 40 minutos, 1 hora no máximo, tá? E hoje a gente tem aqui 3 sócios planejadores formando esse bate-papo, né? Wander Vicente, ele é sócio FIDUC aí há aproximadamente 2 anos, mas também tem um negócio aí de consultoria para empresários, para pessoas. O Alexandre Santiago também é consultor, já há bastante tempo trabalhando home office, e também um dos sócios FIDUC mais antigos. E o Ricardo Vasconcelos aqui, para fazer um bom mix aqui nesse bate-papo, é um sócio planejador recente, mas bastante dedicado, né? A vida toda aí trabalhou numa multinacional como analista de sistema, mas conheceu essa cultura do planejamento financeiro pessoal e se apaixonou, estudou, se preparou e está aqui com a gente hoje para também trocar ideias e conversar sobre esse tema, tá? Na primeira conversa que tivemos, a gente teve ali um momento de reflexão, alguns pontos importantes sobre finanças pessoais. Quem não assistiu, tá no canal aí gravado o vídeo, então você pode entrar a hora que você quiser e ver e rever várias vezes. Falamos também de investimentos inteligentes, e sempre a gente vai falar um pouco mais aqui, de uma forma mais direcionada, e também mostramos um pouco, de uma forma um pouco mais estruturada, o que é a FIDUC, né? Que solução que ela traz para nós nessa jornada do planejamento financeiro, ligada à gestão das reservas, tá? No final a gente vai falar um pouco mais, mas desde já pode colocar aí suas perguntas no chat, a gente vai estar tentando interagir ao máximo possível com vocês, e, enfim, também a gente vai ficar à disposição depois para conversar pessoalmente com aqueles que quiserem, tá? Além de mim, desses 3 sócios, nós temos outros 21 sócios aí do nosso grupo, mas na FIDUC nós temos 250 sócios no Brasil todo, então você também pode acessar o site da FIDUC, conhecer um pouco mais da FIDUC e buscar um planejador financeiro para te ajudar nessa jornada. Então, aqui nossa discussão hoje vai estar focada num ponto principal do planejamento financeiro, tá? O planejamento financeiro ele pressupõe 6 pilares. Ele olha para a questão da gestão do orçamento, olha para a gestão dos ativos financeiros e não financeiros, mas aí principalmente os financeiros que estão ligados à questão das reservas. Olha também a questão da gestão dos riscos, tá? Vamos pensar seguro de vida, seguro de veículo, seguro de residência, mas tem outros tipos de riscos que muitas vezes as pessoas não sabem que têm e que precisam estar cobrindo esses riscos, né? Como que a gente faz isso? Quer dizer, você tendo um planejamento financeiro, você tem uma pessoa preparada, com um olhar clínico para identificar esses eventuais riscos não cobertos, mas que são tão importantes como os demais. Esse seria o terceiro pilar. Também tem a parte da gestão tributária, fiscal, a gestão da longevidade ou aposentadoria,
e a gestão da sucessão, tá? Então, hoje nós vamos aqui nos preocupar com a questão da gestão do orçamento, algo que parece tão simples, né? Mas a gente vai, então, fazer uma rodada aqui perguntando para os planejadores aqui. Primeira rodada que nós vamos fazer é o seguinte: como é que é essa questão do orçamento com vocês mesmos, né? Porque, às vezes, para a gente falar de alguma coisa, a gente precisa também dar o nosso exemplo, como é que é a nossa prática, né? Então, vou começar aqui com o Wander Vicente, que está na ponta de lança aí, né, Wander? Você poderia Isso falar um pouquinho mesmo. para nós? Boa noite a todos. É um prazer. A gente está dando esse segundo evento, né, Rogério? Já deixo o convite para todos para, ao término do evento, ir até o nosso canal, no canal Planejadamente, para se inscrever no canal, porque agora, com essa sequência de eventos que nós estamos planejando, nós vamos trazer bastante conteúdo de bastante qualidade para as pessoas, para agregar cada vez mais na vida das pessoas, né? E falando hoje especificamente de orçamento, né, um tema, eu falo que parece um tema simples, mas é um tema bastante polêmico no dia a dia do planejador financeiro, porque eu falo que é o calcanhar de Aquiles das pessoas, né? Todo mundo vem bastante interessado em falar sobre investimento, falar sobre como está o mercado, mas na hora que a gente entra no orçamento, é aquele item que, mas deixa eu pensar um pouquinho melhor, não sei muito bem o que acontece no meu dia a dia. Cada vez que a gente dá um pouquinho de profundidade, a gente descobre várias coisas que podem ajudar o cliente no seu dia a dia. Eu, particularmente, falo que muita gente vê o investimento como assim a fórmula mágica, né, para você enriquecer, mas na verdade o poder está muito mais nas nossas mãos, né, no nosso orçamento, do que em si nos investimentos. Mas é um assunto que a gente prefere deixar um pouquinho de lado, né, porque não é tão gostoso de se fazer. Então, Rogério, em relação ao meu dia a dia como planejador, o meu trabalho com os meus clientes na parte de orçamento, a primeira coisa que eu faço sempre é ajudar o cliente a ter uma visão holística de toda a sua vida financeira. Mas não aquele trabalho chato, árduo, mas aquele trabalho em que a pessoa tem a oportunidade de descobrir o que acontece na vida financeira dela no período de um ano, tome propriedade de tudo que entra e de tudo que sai, e aí sim tem a capacidade de gerir bem o seu dinheiro, né? Eu falo que um dos desafios da nossa profissão de planejador é ajudar o cliente a atingir seus objetivos, né? Mas sempre relevando uma coisa muito importante, que é viver bem também no presente, né? Porque do que adianta você trabalhar, se esforçar, se você não conseguir viver bem no presente também, né? Então, esse equilíbrio entre a possibilidade de construir algo muito promissor lá na frente e viver bem o presente é o que nós, como planejadores, buscamos levar para os nossos clientes, né? E o que eu mais percebo, Rogério, no dia a dia é um conflito um pouquinho mais comportamental dos clientes em relação a equilibrar, sabe, aquela vontade de ter as coisas no presente, hoje, e aquele desejo de construir algo seguro e sólido no futuro. Então, um ponto muito importante, um ponto que eu destaco no trabalho com os clientes é o papel do planejador ajudando o cliente a não cair em armadilhas mentais, a não se deixar levar por comportamentos que, às vezes, tanto impede ele de viver bem no presente, quanto ele de construir algo bem sólido no futuro. Você vivencia isso também? Olha, Wander, eu fui eu tive uma influência forte aí do meu pai nessa parte de controle, né? Ele era um cara super controlado aí, cheio das pastinhas, das anotações. Então eu via ele na época, ele não tinha computador, né? Então ele tinha a cadernetinha dele, o caderninho dele, sentava com a minha mãe lá. Na verdade, ainda toda aquela cultura de que ele trabalhava e minha mãe cuidava do dinheiro, né?
mas eu sabia que eles sentavam lá todo mês e marcavam lá quais as receitas, as despesas, né? Então eu tive essa influência. Mas, enfim, eu, por sinal, sigo essa de forma bem controlada até hoje, nas planilhas, né? Busco sempre estar melhorando essa forma de controlar. Bom, eu vou então chamar para falar um pouco aí de como faz a sua parte pessoal, o Alexandre Santiago. E aí, Alexandre, como é que é a tua experiência pessoal aí com essa parte de gestão de orçamento? Depois a gente faz a rodada aí de gestão do orçamento dos clientes, né? Mas fala da sua aí, como é que é a tua experiência tua aí? E depois que você se tornou um planejamento, se isso mudou, como é que foi isso? Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença de todos, né? Um prazer estar aqui com todos vocês, meus sócios e amigos aí, né, que estão participando, que a gente convidou. E falando um pouco da minha experiência, né? Eu acho que também muito jovem eu comecei quando ganhei meu primeiro computador, né, comecei a brincar com as planilhas de Excel, né? Logo no início, quando instalei lá o pacote Office. E naquela época eu comecei a ganhar algum dinheiro, né, dando aulas de informática e dando suporte de informática. E aí comecei a criar o meu próprio orçamento, né? O que eu ia gastar, como é que eu ia categorizar essa minha renda e onde é que eu ia colocar, né, as despesas e fazer esse controle mensal. E aí essa planilha foi avançando, né? Todo ano atualizava ela e foi melhorando, né, aos pouquinhos. E aí, através dessa planilha, né, que eu evoluí para todo o meu planejamento, né, pessoal. E foi ela que eu comecei a utilizar com os meus clientes, né? Os primeiros clientes eu utilizei a minha própria planilha, adaptando para a realidade deles, as necessidades deles, né, e tudo. Mas hoje eu já utilizo um aplicativo, né? Um aplicativo que até sou embaixador desse aplicativo, chama-se Mobius. Depois eu vou colocar o link aqui para quem quiser baixar e acessar. E eu acho mais prático, né? Porque você tanto está no celular, está no computador, né? Está em todo, multiplataforma, fica muito mais fácil de você fazer essa gestão e categorização, né? Sabe para onde está indo o seu dinheiro, né? De onde está vindo e como encaixa, né, esse planejamento no seu dia a dia, no seu mês, né, nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Legal, Alexandre. E quando a gente fala em orçamento, é sempre aquela coisa, né? Que a gente ouve por aí, pô, precisa cortar o cafezinho, precisa parar de fazer isso, precisa parar de fazer aquilo, né? E aí o Ricardo aí, que eu sei que é uma pessoa que sempre foi controlada, saber dele aí antes de ser um planejador, depois, se teve essa história do cafezinho, ou isso aí não é o que faz a diferença. O que faz a diferença aí, Ricardo? Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. Então, essa história de controlar as finanças pessoais, né, esse orçamento pessoal ou orçamento familiar, né, é uma história que vem de longa data para mim, porque eu sempre fui acostumado já a receber a mesada dos meus pais, né? Então, eu tinha que controlar isso para não gastar tudo e tudo mais. E quando eu me casei, a gente tinha eu e a minha esposa, os dois trabalhávamos, tinha cada um a sua renda, mas uma renda ainda bastante modesta. Então, a gente tinha que fazer caber no orçamento. Então, a gente combinou o seguinte, nós vamos pegar uma agenda, uma coisa bem simples, inicialmente sem muito controle eletrônico, com planilhas e tudo mais, depois a gente evoluiu para isso, claro, mas inicialmente era uma agenda simples, né? Uma agenda que a gente anotava tudo que gastava ali. E aí, mensalmente, como a gente tinha uma renda em 2 períodos, né, em 2 quinzenas, a gente fazia uma previsão de gastos ou um orçamento quinzenal. Então, a gente separava lá todos os itens do orçamento, supermercado, farmácia, transporte, enfim, todas as despesas, e ia colocando lá à medida em que ia gastando, e anotando na agenda. No final do mês, a gente fazia um fechamento e uma análise do que a gente previu que ia gastar com o que efetivamente a gente gastou. E para o mês seguinte, a gente já tinha uma ideia como que ia ser
se ia sobrar um pouco de recurso, se ia faltar e tudo mais. Então, a gente fazia todo esse planejamento. Isso era bom, a gente começou a observar que era bom para ter um bom planejamento na onde a gente fazia os investimentos, porque aquele mês a gente precisava ter uma despesa maior, ela queria comprar um vestido, eu queria comprar alguma coisa eletrônica, mas a gente não sabia se estava podendo ou não. Com esse orçamento, a gente tinha uma visão clara, a médio e longo prazo, quando a gente ia poder fazer alguma despesa ou quando ia sobrar para fazer guardar para o investimento futuro, né? E isso até é um assunto bastante interessante para todo mundo que tem filhos aqui, começar já a falar de educação financeira com os filhos desde criança, já começar a mostrar para eles o valor do dinheiro, colocar para ele, dar uma mesada para eles, falar, vocês vão querer tal brinquedo, então vocês têm que ajuntar a sua mesada para atingir aquela meta de comprar aquele brinquedo. Então, isso ele já vai conseguindo guardar as moedinhas, já vai aprendendo passo a passo a educação financeira. Isso ajuda muito ir sedimentando essas ideias de planejamento financeiro ou de educação financeira, que hoje em dia muita gente nem se preocupa com isso. Vários clientes meus, a gente senta para fazer o orçamento, eu falo, bom, vamos lá, quanto que você gasta de supermercado? Aí ele me olha assim espantado, nossa, nunca parei para pensar nisso, nunca fiz essa conta, né? Eu acho que com vocês deve ter acontecido a mesma coisa, né? Com os clientes. E nunca, né, Ricardo? Exato. Então eles ficam assim, atônitos para saber, nossa, eu não sabia que eu gastava tanto com barzinho, ou eu não sabia que eu gastava tanto com roupas, enfim. À medida que dava vontade, vai gastando. Aí, como muita gente acontece, chega no fim do mês, se está usando o cartão de crédito, estourou a fatura do cartão, ou se está usando dinheiro da conta, estourou o cheque especial, o crédito, né? Aí entra em dívida, aí é complicado para se contornar isso no planejamento. Então, justamente, uma boa educação financeira é que dá um bom início nessa ideia do orçamento doméstico, orçamento financeiro do casal. Legal, Ricardo. Obrigado aí pela tua compartilhar a sua experiência, né? Hoje inclusive, é um dia especial, é o dia da criança, comemorado o Dia da Criança, né? E é daqueles dias que há um apelo grande aí para o consumo, para o gasto, e o problema é que às vezes se passa desse limite, né? Porque se cede aí pelo apelo da criança ou aquele apelo do momento ali de você estar enfim, alguma coisa que é oferecida. Então, se você vai para um momento desse preparado, planejado, olha, eu tenho que gastar até X nessa conta, né? Isso combinado entre o casal e, se possível, também sondado com a criança, né? Eu acho que a chance de você disso ser bem-sucedido ao longo do tempo, fazer uma diferença positiva é muito grande, né? Essa questão da educação, de você, desde de pequeno, tá tentando gerar essa cultura, muito cedo realmente você pode começar com isso. A historinha do cofrinho funciona realmente, tá? Experiência pessoal também com minhas filhas, incentivar elas a guardar um dinheirinho para conseguir alcançar um objetivo delas. Então, você ensina duas coisas, a poupar e a já traçar objetivos e o quanto você precisa para chegar até lá, né? Então, dependendo de quanto você ganha, você já começa a medir o tempo também. Então, tem vários conceitos que você começa a trabalhar desde cedo ali com a criança. A gente nunca pode subestimar a criança, né? A criança tem uma capacidade incrível aí de entendimento, de absorção, e quando a gente fala dessa coisa, a gente brincou aqui do cafezinho, na verdade não é o cafezinho que vai fazer diferença, tá? É como a gente constrói orçamento, como é que a gente administra esse orçamento, que lá na frente isso realmente vai fazer uma grande diferença. Primeiro você, assim, agora vamos entrar num tema, eu vou até segurar um pouco aqui a minha experiência, mas vou chamar aqui de novo o Wander para falar um pouquinho mais aqui
como que é na prática com o cliente? Quer dizer, o cliente ele entende rapidamente essa questão do gasto consciente, do que ele está negociando com ele mesmo? Como é que é isso, Wander? É interessante esse ponto que você trouxe, né, Rogério, do cafezinho, né? Porque normalmente as pessoas, na hora que fala de cortar, de segurar um pouquinho, já olha para questões pequenas, né? Como um cafezinho, que é algo tão, às vezes é pequeno, mas é tão prazeroso, que faz tanta diferença na vida da pessoa e acaba começando por algo que faz muito bem para ela, né? Então, acho que esse trabalho que é iniciado com o cliente, ele parte, antes de uma parte técnica, né, de finanças, para uma parte de educação financeira mesmo. Então, eu gosto de falar para os clientes, né, eu gosto de começar as minhas reuniões de trabalhos financeiros mostrando para o cliente, olha, eu quero saber onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Então, entender onde ele quer chegar mesmo. E, na outra ponta, para falar para ele, eu preciso saber aonde você está hoje. Então, é nesse momento que eu entendo com o cliente aonde ele está hoje, que nós trabalhamos toda a desconstrução, dentre todas as áreas da vida financeira que você citou, do orçamento. E aí sim a gente faz um trabalho de entender as fontes de renda, da onde vem a renda dele, né? E eu já adianto que se você perguntar para a maior parte das pessoas qual que é a sua renda, todo mundo sabe a renda bruta, mas dificilmente uma pessoa sabe a renda líquida. Isso no mês. E quando você pergunta no ano, então, dificilmente a pessoa sabe o montante de dinheiro que passa pelas mãos dela dentro de um ano inteiro, né? Então, vou entender essa parte da renda e também como é que funcionam os gastos, né? Então, a gente faz uma conversa bem profunda, onde a pessoa vai para casa, vai fazer uma lição de casa, de levantar informações, ou quando não tem, a gente faz um trabalho estruturado dela mapear nos próximos meses os gastos, né? E falo que é um trabalho assim que faz muita gente descobrir com profundidade como funciona a sua vida financeira, porque só sabendo onde você está com profundidade é que um planejador financeiro pode juntar os dois. Então, saber onde você quer chegar, onde você está e qual o melhor caminho para você sair de onde você está e chegar lá. E sabe o que é o melhor, Rogério? Eu brinco, né? Que o melhor é você chegar lá, né? Realizar aquilo que você quer, vivendo bem, fazendo as coisas que você gosta. Mas só a partir desse trabalho de orçamento, de planejamento financeiro, que você vai ter essa capacidade de se permitir, de verificar aquilo que realmente é importante para você no presente, não abrir mão daquilo e olhar aquelas coisas que você gasta e nem sempre tem tanto valor para você, mas que poderiam ajudar você, né, o cliente, a chegar no objetivo dele. Então, eu falo que esse trabalho de entender com profundidade, além de um dos nossos papéis é transformar num trabalho de conscientização com o cliente, de uma forma que saber da sua vida financeira se torne uma ferramenta poderosa na mão do cliente. Maravilha, Wander. Exatamente. E essas coisas realmente, como eu estava comentando, demora para ser assimilado uma mudança de comportamento do cliente quando ele tem que negociar com ele mesmo, gasto aqui e o que ele vai precisar gastar lá na frente, né? E eu brinco, viu, Rogério, que fazer isso sozinho é muito difícil, né? Porque, igual você bem trouxe, né? Nessa época, todas as épocas do ano, nós temos sempre um impulso de consumo, né? Um impulso, algo especial, ou então nós já fomos moldados para o consumo, né? E tudo que aparece na nossa frente nos incentiva a consumir. Então, por isso é tão fundamental o papel do planejador ao lado, né? Porque eu tranquilamente falo com os meus clientes, a partir do momento que tem um planejador do lado, para de ver isso como um gasto, mas sim como um investimento, porque isso impacta tanto a vida da pessoa, leva tanto a pessoa a continuar fazendo as coisas que ela gosta e ainda caminhando para algo promissor, que a pessoa entende que sozinho é mais difícil, mas quando você está acompanhado, você vai mais longe. Isso aí. E aí, Alexandre, como é que é com seus clientes aí? Assim, a gente não, aqui obviamente não cita nomes, né? Mas como é que é a experiência do cliente assimilar
essa nova cultura aí na gestão do orçamento? Eu diria que é bem assim, esclarecedor, né, para ele, assim, cair as fichas, né, de quanto realmente ele gasta, né, por mês, quanto realmente ele ganha, e a gente faz esse raio-x, né, esse levantamento inicial, logo na primeira fase, né, do planejamento, vai no pilar orçamento e vai perguntando, olha, vamos lá, vamos entender como é que estão os seus gastos, né, olha dados com relação a cartão de crédito, né, contas bancárias, vê esses extratos, e vai vendo para onde é que foi cada centavo do dinheiro da pessoa, né? E quando a gente identifica isso, eu até fiz depois um artigo sobre isso, são os penduricalhos financeiros. São aqueles custos, né, que a pessoa tem e nem sabe que tem, né? É aquele seguro que está lá no cartão de crédito, é aquela anuidade, né? É o pacote de serviço de manutenção da conta bancária. Então, assim, se a pessoa paga R$50 de manutenção da conta bancária, num ano isso dá R$600. Aí eu pergunto para o meu cliente, o que você faria com R$600? Né? Faria um bom jantar, né? Uma boa viagem. Pois é, então, assim, são esses penduricalhozinhos, né? Esses custos a mais que não são necessários, que a gente pode fazer isso, ter ganhos, né? E esses ganhos que a gente vai fazer com que a pessoa não gaste mais, eles podem ser colocados nos objetivos, né? E podem aproximar a pessoa desses objetivos. Como, por exemplo, juntar contratos, né, de telefonia, internet, TV a cabo, até mesmo, de repente, cancelar ou reduzir alguns pacotes que não estão sendo utilizados. Hoje, com esse número de streams que a gente tem, né, aplicativos que paga todo mês, alguns você não está usando. Então, assim, a gente vai fazer essa radiografia, essa varredura, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente consegue reduzir 10% do orçamento, 15% do orçamento, 20%, né? E esse dinheiro vai agora estar disponível para realmente alocar no que é importante para o cliente, né? E até, assim, adiantando aí, dando um spoiler, né? Tem uma ferramenta que a Fiduc está desenvolvendo, né? Do dinheiro inteligente, que, assim, todos os clientes da Fiduc, né, vão ter acesso a essa ferramenta que, além de você fazer essa radiografia, vai te dar dicas para tu reduzir, né, a sua despesa, mantendo o seu padrão de vida e ganhando qualidade para te aproximar desses objetivos com a ajuda, né, do planejador financeiro. Então, assim, esse trabalho, né, que o planejador tem muito a agregar para o cliente, fazer com que o dinheiro fique mais líquido para ele, para que ele possa realmente investir nos objetivos dele. Pô, fantástico, hein? Penduricalhos, né? Esse é um Penduricalhos financeiros. E, Rogério, olha, fazendo um parênteses aí com esse comentário do Alexandre, olha que interessante isso que ele trouxe, né? O cliente chega a reduzir 10, 15% do seu gasto mensal e mantém o mesmo padrão de vida. Olha só, que investimento que traz isso, né, Alexandre? Verdade, isso assim, um ganho, né, que além de aproximar essa pessoa, né, desse objetivo, deixar mais líquido, assim, isso é imensurável, né, para a pessoa. Era um dinheiro que ela estava perdendo, indo para um canto que ela nem sabia, né, e aí quando ela identifica, poxa, reduzir lá o pacote zerei o pacote de serviço do banco, né, esses R$600 vão ser R$600 a mais que eu posso, por exemplo, colocar numa previdência privada, né, que eu posso realmente fazer uma boa viagem com a minha família. Então, assim, são aspectos que, no detalhe, o planejador pode realmente ajudar muito nessa jornada, né, do cliente. Deixa eu pegar um gancho no Santiago. Esse planejador que ajuda o cliente, muita gente, como o Wander sempre diz, quando a pessoa está doente, ela procura um médico. Quando ela está com um problema na justiça, ela procura um advogado. Mas dificilmente as pessoas têm um problema financeiro e procuram um planejador. Muitos têm uma ideia errada, mal formada. Nossa, esse planejador financeiro, ele só controla milhões, vai custar caríssimo esse serviço, eu nunca vou conseguir pagar. Vocês não têm ideia do quão baixo é esse custo, proporcionalmente ao benefício que vai causar para vocês.
dentro da Fiduc, a gente tem o serviço de tanto de investimentos como gestão de finanças pessoais, tudo embutido num custo bem pequeno. Então, isso vocês vão ver no dia a dia, que ajuda muito no serviço de vocês, e como o Wander costuma dizer, de mãos dadas com um planejador financeiro, você vai muito mais longe. É isso aí. E aproveitando aí, não sei, o Ricardo, se você já aí alguma experiência com cliente, o que eu queria até ajudar aqui no raciocínio como eu estava falando, às vezes chega uma pessoa indicada por alguém e quer conversar com a gente, ela está endividada, ela muitas vezes tem uma renda muito boa, né? Mas tem lá o empréstimo, financiamento, cartão de crédito, tem 4 contas em bancos, né? Eu falei, poxa, mas por que você tem tanta conta em banco? Deixa eu entender, né? Sim, porque o planejador financeiro ele não julga, né? Mas é importante a gente entender. Por que você tem tanta conta em banco? É o que o Alexandre estava dizendo. Às vezes você tem 2, 3 contas em banco e cada uma você paga um pacote de tarifas. Isso acaba ao longo do tempo pesando, sim, fazendo diferença, né? Eu particularmente tenho algumas disciplinas aqui de rever a cada 3 meses minha conta de celular, porque é um plano família, se eu estou gastando o que eu pago lá de pacote de internet, enfim, e tentando sempre ajustar. Acho que cortou seu áudio, Rogério. Deu uma travada na internet do Rogério. Mas o ponto que o Rogério está trazendo, que é o ponto de fazer a revisão dos pacotes de serviços, é algo fundamental, né? Porque a gente nem percebe alguns custos que nós temos dentro da nossa rotina financeira, e ainda mais, dificilmente a gente percebe os aumentos que existem, né? Os aumentos pontuais que existem. Anuais. Então... eu acho que Isso, deu uma cortada, Rogério, mas a ideia da revisão dos pacotes de serviço, ainda mais num mundo tão globalizado, em que tudo está indo para o digital, se torna fundamental, né? Alexandre, eu compartilho aí da seu histórico, já tive clientes que gastavam mais de R$ 1.300 com pacote de serviço de banco, né, entre conta de titular e conta de dependente, que na hora que a pessoa parou para pensar, falou assim, pô, isso daqui representa 3 diárias num bom hotel para ficar com minha esposa, com meu marido, né? Então, você percebe que são poucas coisas, mas que agregam tanto na vida do cliente. Verdade. É isso aí. Então, mas eu não sei se estão me ouvindo bem. Eu ia Sim. perguntar para o Ricardo aqui se ele já assim, tem alguma... como é que está sendo com os clientes dele? Quando o cliente chega nele... essa dificuldade de adquirir esse hábito de controlar o orçamento, as finanças, né? Ou seja, as pessoas têm controle, assim como você. Eu aqui, particularmente, 95% das pessoas não tem nem o caderninho, tá? Eu falo assim, pelo menos um papel de pão era bom ter. Como é que é, Ricardo? É isso mesmo, realmente essa estatística não foge à regra. A maioria dos clientes realmente não tem muito controle, muita noção de aonde está gastando, e, na verdade, depois que ela começa a fazer, não precisa ficar escravo do caderno, ter que também fazendo pelo menos as coisas maiores, né, a grosso modo, para ter um início, e criando um hábito devagar, e para ter uma noção aonde está indo o dinheiro. Porque tem muitas pessoas que não se dão conta nem de que estão fazendo aquele gasto. Às vezes gastam por impulso, consumismo e tudo mais. Eu tenho um colega que diz o seguinte, a primeira coisa que ele faz quando ele vai comprar uma coisa, ele para e pensa, eu preciso mesmo disso? Depois ele dá a segunda regra, ele espera, se ele puder, claro, tem coisas que dá para esperar, ele espera 24 ou 48 horas. Se ele continuar ainda achando que ele precisa daquilo, aí provavelmente realmente é uma necessidade que ele tenha. Caso era uma coisa da emoção, do impulso, ele acaba caindo na real e falando, puxa vida, realmente eu não precisava disso. Então, com esses pequenos controles da emoção, que é o que faz a gente gastar desenfreadamente, fugindo às regras de orçamento e previsões e tudo mais,
esse controle emocional ele é muito importante para o controle orçamentário. Por quê? Porque ele evita extrapolações fora de época que ele não estaria podendo gastar. Aliás, existe uma máxima que eu já ouvi, que o cartão de crédito ele é um veículo que você compra uma coisa que você não precisa para pagar com dinheiro que você não tem, numa data que você não pode. Então, o cartão de crédito ele tem que ser muito bem estudado. Eu sempre usei essa técnica de sempre pagar o meu cartão de crédito na data da fatura, não deixar ele ultrapassar para começar a cobrar juros, né? E usá-lo com a finalidade de controlar melhor os gastos e tudo mais. Então, essa máxima é muito válida. E os clientes realmente gostam muito disso e têm adotado isso como prática e tem funcionado bem. Muito bom, Ricardo. Uma figura e você, que eu acho Rogério, conta aí para a gente do seu dia a dia também. Vamos lá. Não, então, como eu fui compartilhando aqui, geralmente encontro as pessoas sem muito controle, né, dos gastos. Isso faz muita diferença, você visualizar, né, aquela historinha que a gente viu no ano passado. Se você tiver uma greve dos caminhoneiros e souber que vai ter uma greve amanhã, se tiver aqui no banco, tirar o dinheiro para você passar os próximos 30 dias, você sabe exatamente quanto você precisa, né? Essa informação a gente tem que ter. Então, eu acho que esse é o início, né? Mas quando você começa a controlar as suas finanças, quando chega no final do ano, você já tem uma visão de orçamento, quer dizer, se aprovar para você mesmo, com a sua família, quanto que você vai gastar em cada conta. As despesas fixas, né? Moradia, educação, transporte, alimentação, vestuário, lazer, e você ter um orçamento das grandes contas e tentar respeitar esse orçamento. Isso ajuda bastante, né? E a figura que eu uso é do rally. No rally, você é uma prova de consistência, que se você errar 1 grau ali nos 5 primeiros quilômetros, você não percebe que você está no caminho errado. Nos 10 primeiros quilômetros, talvez ele não perceba, mas depois dos 10 quilômetros, você já começa a ver que a coisa perdeu o rumo ali, né? Então, são coisas simples e pequenas aqui que a gente está conversando, né? Tanto na experiência pessoal, mas também na experiência que a gente desenvolve junto àqueles que a gente está aí nessa jornada aí de buscar a liberdade financeira, de melhorar a qualidade de vida, né? Que fazem toda a diferença, tá? Rogério, bom, aqui a gente... E sabe o que é interessante? Que as pessoas caem naquela armadilha, né, mental que a gente fala de contabilidade mental, né? Que é a pessoa Exatamente. fazer todas as suas contas do seu dia a dia financeiro de cabeça, né? E muita gente, inclusive, tem muita gente que faz essa contabilidade mental e acaba gastando mais do que recebe por essa falta de cuidado, mas tem pessoas que realmente gastam menos que ganham, né? Então, elas são pessoas que têm uma capacidade de geração de poupança, mas usam da contabilidade mental e, às vezes, não vislumbram que tem uma oportunidade de gastar menos e economizar mais e fazer as coisas que gosta. Então, não é só esse caso da contabilidade mental não afeta só as pessoas que gastam mais do que ganham. Afetam também as pessoas que gastam menos do que ganham, porque elas deixam de ter boas oportunidades de usar melhor o seu dinheiro. Evander, resgatar um pouco aquela dica que você deixou no encontro do mês passado, que é você incluir o orçamento para os seus objetivos no seu orçamento mensal. Eu tenho uma viagem, eu tenho que trocar um carro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que guardar o dinheiro para a educação dos filhos, para a aposentadoria. Essa frase... Acabou cortando, Rogério, mas é isso mesmo, viu? A parte de objetivos, né? Muita gente acha que são os investimentos que vão levar a pessoa exclusivamente até esse objetivo. E, na verdade, o investimento faz o quê? Potencializa, mas é o seu dia a dia, a sua capacidade de acumular recursos, a capacidade de poupança,
que te leva de uma forma muito mais acelerada, né, Alexandre, né, Ricardo? Essa parte da disciplina, do foco, da pessoa ter o principalmente controle, né? esse ponto aí, Wanda, que você falou, que assim, o que a gente tem controle, né? É sobre o que a gente gasta. O que a gente vai, na verdade, quanto esse investimento vai render, vai depender muito do mercado, né? A gente não tem controle sobre essa variável. Então, assim, onde é que a gente tem controle? É quanto a gente ganha e quanto a gente gasta. Mas é mais gostoso discutir aquilo que a gente não tem controle do que aquilo que a gente tem controle, né? Vamos especular, né, sobre isso. Exatamente. Investir na ação A, B ou C, enfim. O mais importante é você entender essa questão dos objetivos, ter o controle sobre o seu orçamento e poder realmente planejar de forma correta isso. E aí só o planejador vai ajudar nesse aspecto, né, de forma mais, eu acho que mais correta, né, com ferramenta, com método, né, e que possa realmente atingir esses objetivos dentro do seu prazo, né, da forma que você planejou, e mantendo essa questão do padrão de vida, né, e fazendo o que é importante para a família, né? Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso terceiro bloco, né? Aí, você já entendemos aqui, é um desafio constante entender essa questão do orçamento e começar a gerar, a pessoa em algum momento começa a gerar um excedente ali mensal. Então, a gente está a falar de gestão de orçamento, é a gestão de fluxo, receita e despesa. Sobrou dinheiro, como é que eu vou administrar esse dinheiro, né? Então, o primeiro conceito aí que a gente deixa para as pessoas sempre, hoje, cada vez mais as pessoas estão ouvindo falar da reserva de emergência, né? O que é a reserva de emergência? É 3 vezes o orçamento mensal, no mínimo, mas o recomendável é 6 vezes esse orçamento, mas essa reserva é não para algum gasto que você vai fazer de viagem, de troca disso ou daquilo. Essa é uma reserva para aquilo que o inesperado, né? Podemos chamar até, de repente, de uma boa oportunidade, e que a gente, às vezes, tem uma boa oportunidade, não tem o dinheiro para aproveitar essa oportunidade, tá? Mas a oportunidade não é a oportunidade de gastar o dinheiro. A oportunidade de gastar o dinheiro a gente tem todo dia, né? Mas oportunidade que possa levar a gente a um próximo passo, aí a gente crescer, desenvolver, evoluir na construção do patrimônio ou dessas reservas, né? Então, onde investir, né? A gente viu aí esse mês de setembro que foi desafiador a renda fixa. O próprio Tesouro Selic, os títulos do Tesouro atrelados, ligados à taxa de juros, tiveram variação negativa. Aqui a gente não vai entrar nessa discussão, porque isso na verdade, é um fato novo aqui para a nossa cultura, porque até então as pessoas investiam em poupança e, teoricamente, poupança não dá variação negativa, mas a poupança também está perdendo em relação à inflação. A inflação em setembro foi 0,64 e a poupança está 70% do que a taxa de juros hoje da renda fixa, que jura em torno de 2% ao ano, tá? E aqui, no bate-papo com os planejadores, a ideia é que a gente entender onde que se investe, né? Aqui, para dar o pontapé inicial, a Fiduc tem uma solução, que é um fundo de renda fixa, mas não é um produto, tá? É um superfundo que tem um pouco de tudo ali, tem tudo que é adequado a um horizonte até 2 anos, tá? Mas que tem liquidez em D1. Seria títulos indexados a juros, indexado à inflação, debêntures, enfim, pré-fixado, pós-fixado. E aí, abrir aqui para o Wander falar um pouco, depois o Alexandre e o Ricardo, como é que essa construção aí com os clientes, em termos de constituição de reservas de emergência? Muito interessante esse ponto, Rogério, porque eu falo, o principal item que atrapalha os brasileiros a atingirem seus objetivos
são as adversidades que surgem no meio do caminho e a falta de uma reserva, né? Eu, há pouco tempo, né, substituí esse termo de reserva de emergência por uma reserva de paz, né, que eu acho que eu falo que as pessoas, quando têm esses recursos, sentem uma tranquilidade, né, sentem paz. Né? A emergência tá vinculada a algo assim ruim. E, na verdade, esse dinheiro que a gente fala que é o dinheiro que está ali guardado para os imprevistos, é o dinheiro que ninguém gostaria de utilizar com imprevistos, mas experimenta não ter ele e passar por uma situação difícil. Aposto que você não vai ficar feliz, mas você não vai ficar triste também. Então, eu sempre avalio, quando eu estou num trabalho com o cliente, qual que seria a necessidade de reserva de segurança, reserva de paz ideal para o cliente, considerando vários fatores. Momento de vida dele, se ele tem dependentes financeiros, se ele tem projetos que são projetos ousados, né, projetos importantes para ele. Então, essa reserva vai oscilar dependendo do momento de vida dele e dependendo também da onde a pessoa quer, dos planos que ela tenha. Tá? Eu costumo trabalhar aí de 6 a 12 meses, dependendo desses fatores. Eu falo que a reserva de paz, ela tem uma função muito importante, que é aquela de você colocar a cabeça no travesseiro à noite e saber se algo acontecer, você está protegido, né? E isso te possibilita também a não abrir mão dos seus projetos pessoais, porque muitas vezes a pessoa trabalha, demora para conseguir um determinado recurso e diante de um imprevisto acaba tendo que utilizar isso e aí ela fica tanto descontente por ter que usar como descontente por abrir mão de um projeto mais importante para ela. E você, Alexandre, o que você enxerga nisso? Opa. Assim, o que eu tenho visto muito é essa dificuldade mesmo das pessoas entenderem, né, quanto elas precisam, né, primeiro guardar, né? E aí esse cálculo a gente faz, lógico, com base no orçamento, né? Então, se o orçamento ali definiu, é R$5.000 por mês, então, se a gente precisa guardar 6 meses, então vamos começar a guardar, né, até lá aqueles 30 mensal. Mas eu tenho visto também que as pessoas simplesmente começavam a acumular, né, essa reserva e, numa oportunidade, acabavam gastando, né, ou ajudando alguém, né, numa emergência, né, e acabando desvirtuando o objetivo pessoal ou familiar. Né. Uma coisa que eu encontrei até foi um cliente que tinha 6 títulos de capitalização, que ele guardava como emergência. Só que ele não tinha liquidez, né? E título de capitalização, quando você antecipa, né, o resgate, você perde dinheiro. Né? E quando eu fui fazer esse cálculo para ele, quanto é que ele perdia dos resgates que eles tinham feito, assim, ele estava ganhando muito menos do que, por exemplo, a poupança. Né? Então, eu disse para ele, olha, isso não é investimento, né? Isso não é sua reserva de emergência. Então, assim, não caia nessa cilada, né, que muitas vezes é ofertada, né, pelos bancos e, infelizmente, as pessoas, né, caem nessa armadilha. Né? Então, o que eu vejo mesmo é isso, quando a pessoa entende quanto é o orçamento dela, né, o que é que ela precisa, e ela consegue controlar isso e atingir esse objetivo para ter esse colchão, né, financeiro ali de suporte, é fundamental. E se as pessoas tivessem, né, essa ideia, talvez a gente não tivesse passado por esse momento da pandemia com tanta dificuldade, com tanto medo, né, com tantas pessoas, né, buscando, né, essa renda ou esse auxílio, né, por causa dessa falta, né, que ocorreu. Eu tive, inclusive, um cliente que ele tinha, né, essa reserva bem feita, né, bem planejada, e aí ele me revelou, poxa, eu estou tão tranquilo, porque, assim, é até estranho, né, porque no momento que todo mundo está aperreado, eu agora tenho de onde tirar, né, a minha renda diminuiu, mas eu tenho de onde tirar, porque eu me planejei antes, né, e aí ele se sentia até, às vezes, um pouco mal, poxa, eu me planejei assim, mas todo mundo está complicado, né, e agora eu tenho, como é que, né, eu disse, olha, agora você vai usufruir do seu planejamento, né, desse seu trabalho, desse seu compromisso de lhe pagar, né, dentro de um momento que você precise. Então, assim,
isso acontece, né? Imprevistos são totalmente previsíveis, né? A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, então é muito importante, é tão fundamental mesmo a reserva de emergência. E mais fundamental ainda é realmente ela estar guardada num local que tenha objetivos, né, de estar próximo, né, pelo menos da taxa de juros do país e tentar superar também a inflação e com liquidez, né? Com diversificação, né? Sem risco, né? Porque também tem muita gente que está querendo guardar reserva de emergência onde tem oscilação e às vezes tem risco de perda. Então, assim, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Se é reserva de emergência, você tem que estar num lugar seguro, tem que estar num lugar com liquidez e com baixíssima volatilidade. Bom, quer fazer algum comentário, Ricardo, sobre isso? Só complementando o que o Alexandre falou, a reserva de emergência não tem que ser todo o capital investido da pessoa. É claro que no começo a gente recomenda que comece por aí. É como se você tivesse 3 caixinhas d'água, né? A primeira caixinha é a mais importante, que é a reserva de emergência. Então, ela vai sendo cheia até que ela completa a necessidade de despesa daquele tipo de cliente. Às vezes é um profissional liberal, pode ser um dentista, machucou a mão, fica sem receber 1, 2 meses. E aí a reserva ajuda a prover essas despesas. À medida que ele cumpre aquela reserva de emergência, ele pode passar para outra caixinha, que é uma reserva que tem uma capacidade de investimento que pode ter um pouco mais de risco. E isso, tecnicamente, dentro de todos os investimentos que o cliente tem, ajuda a montar uma carteira diversificada, não só em origens de fundos, mas como também em classes de ativos, que faz com que ela tenha um pouco de volatilidade, mas com a garantia da reserva de emergência. E isso se faz em todos os níveis, até chegar no nível de maior risco, que é a parte de renda variável, que também a médio e longo prazo é o que vai mais rentabilizar a carteira do cliente. Isso provavelmente nós vamos tratar nos próximos webinários na sequência, né? Bom, muito bom, viu, gente? Aqui a gente tem muita coisa para falar sobre essa questão, né? Mas, de fato, teremos muitos eventos, né, para isso. Temos uma pergunta aqui do chat, viu? Então, manda lá, Alexandre. Senhores, qual a dica de ouro vocês deixariam àquele que não possui receitas fixas, né? E, devido à grande variação das receitas, encontra dificuldade de poupar? Olha, essa Roberto Pérez. Essa é uma pergunta muito importante. Obrigado aí pelo Roberto pela pergunta, né? O Roberto vai estar também participando aí conosco, mas ele traz uma pergunta muito importante, porque esta pessoa que não tem receitas fixas, ela precisa ter uma visão realmente de longo prazo, quer dizer, ela tem que ter uma dedicação aí para o orçamento muito maior, tá? Então, existem profissionais que têm períodos sazonais de receita, né? Tem momentos que geram mais e momentos que tem uma certa escassez, né? A gente viu nesse ano acontecendo esse tipo de coisa com a pandemia, que tiveram profissionais que praticamente reduziram pela metade, e alguns reduziram a zero a receita, tá? Então, ele ter um controle orçamentário. Então, a dica de ouro é estar realmente controlando esses gastos, mas principalmente tendo a visão de as receitas que é gerada em momentos mais propícios, elas têm que ser guardadas para aqueles momentos de baixa, que a gente chama de sazonalidade, que ela tem menos geração de receita, tá? Que eu faria... Numa visão, só assim, numa visão mais ampla, existem profissionais, por exemplo, o atleta, um jogador de futebol ou de algum esporte, ele tem um ciclo da atividade dele diferente dos profissionais CLT ou dos profissionais autônomos, né? Esse tem que ter uma visão maior ainda, porque ele geralmente
eu estou ganhando muito, eu gasto, eu compro imóveis, eu compro veículos, eu viajo, mas essa pessoa tem que estar pensando nele com 60, 70, 80 anos, porque ela não está gerando mais receita. Então, quem vai cuidar daquela pessoa é você hoje, guardando e gerindo da melhor forma essa receita. A dica de ouro é controle maior sobre o orçamento, criando provisões para esses momentos de baixa geração de renda. Fala, Wander. Bom, eu tomaria duas ações principais. Primeiro, um estudo profundo da minha parte orçamentária dos últimos 12 meses, quando não dos últimos 24, para quem tem essa característica de autônomo. Por quê? A pessoa precisa identificar qual que é a renda média que ela tem num período maior de tempo e tentar ter ao máximo o seu custo de vida fixo até esse teto da renda dela. E aí, em períodos que tem maior alta de receita, economizar para em períodos que tem uma queda de receita. Então, isso é algo que eu aprendi com uma pessoa muito famosa aí de mercado de finanças pessoais, de você olhar um pouquinho do seu passado, entender qual que é uma renda média que você tem e tentar limitar ao máximo o seu custo fixo mensal àquela média, e quando passar, você tem que usar o excedente de momentos que você tem alta. E vale essa mesma técnica, né? Para esse exemplo do jogador de futebol, outro tipo de atividade que tenha um momento, um período da vida muito curto de geração de receita e que cessa em algum momento. Ela tem que ter um plano B, um plano C, até o plano Z, se for possível, né? É importante. Bom, aqui a gente está no finalzinho aqui desse bate-papo, né? Enfim, só reforçando aqui que nós somos sócios da Fiduc, uma empresa de gestão de investimentos, ou a gestão das reservas, né, para os objetivos, para a longevidade, mas com um planejamento financeiro, com finanças pessoais. Tá? Então, a gente fica à disposição aqui para conversar, tá? E se quiserem mandar também as suas dúvidas. Mas lembrando que toda segunda-feira do mês, às 19 horas, nós estaremos aqui e no canal batendo esse papo. Exatamente. Então, se inscreva no canal, aciona o sininho lá para ser avisado quando receber as gravações, né? E os materiais que a gente for produzir. E fique à vontade de convidar pessoas da família, amigos, que você entenda que precisam dessa cultura, precisam dessa ajuda, entender um pouco mais. Na próxima mês a gente vai estar falando aí sobre a parte de gestão de ativos. Então, desejar a todos os convidados. Obrigado, Wander. Obrigado, Alexandre e Ricardo, aí pela brilhante contribuição, participação. Deixar aí para vocês se despedirem, as palavras finais aí. Bom, eu que agradeço, foi muito bacana. Vamos para os próximos eventos, tem bastante coisa para vir pela frente. A gente tem bastante conteúdo para trazer de todo esse mundo financeiro, então, pessoal, já reservem na agenda para o próximo mês, estarem aqui com a gente participando desse evento. Obrigado a todos. É isso aí, toda segunda-feira do mês, independente se é feriado, né, o que for, a gente vai estar aqui batendo nosso ponto, né, nesse bate-canal aqui, né, no Planejadamente. Eu já coloquei o link do canal no chat, né, para quem quiser entrar lá no canal e fazer a inscrição. E agradeço também a presença de todos aí, conto com vocês no próximo encontro, beleza? Um abraço, pessoal. Só para já colocarem nas suas agendas, vai cair no dia 9 de novembro, que é a segunda-feira do próximo mês, tá? Foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco e estamos à disposição para atender qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a respeito de finanças pessoais e investimentos inteligentes. Bom, pessoal, obrigado também. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação, da pergunta aí do Roberto. E teremos também mais pessoas aqui batendo esse papo com a gente. Tomara que cada vez mais. Mas eu queria dar uma sugestão também
deixar a sua principal dúvida, o que você gostaria que a gente estivesse trazendo aqui nessa conversa, no chat, tá? Deixa essa sua pergunta lá no chat, nos comentários, e a gente vai sempre estar olhando e tentando trabalhar essas dúvidas de uma forma mais estruturada. Um abraço para todos e um bom restante de feriado aí para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.